Atos 19, verso de número 17 até o verso de número 20. Vamos colocar em pé? Atos 19. Há alguns dias atrás eu fiz aniversário, e aí alguns irmãos ficaram curiosos, uns viram e outros não. O conselho me deu um presente, foi esse terno. Chique, né? Os irmãos, alguns estavam falando, não é, pastor, você não veio de calça jeans hoje? Eu falei, não, eu vim com um presente. Eu vim com um terno só para agradecer ao conselho, quero agradecer e obrigado. Fique à vontade, viu, quando Deus tocar no coração de vocês. Faltou gravata? Ah, não, já quer demais. Se der gravata, eu não vou usar mais, não. Gravata só no casamento e olha lá. Atos capítulo 19, verso de número 17, diz assim, aleluia, Senhor. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela leitura dela. Agora, nós rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor possa falar poderosamente ao nosso coração. Que a Tua palavra possa crescer, possa encontrar um lugar, ó Deus, em nossa alma e possa produzir frutos que glorifiquem o Teu nome. Sê conosco, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Pode se assentar. Queridos, eu confesso a vocês que eu gosto muito de comer um lanche x-salada. Tem gente que não gosta de x-salada, gosta de x-bacon, x-ovo. O Fernando gosta de x-tudo. Quanto mais coisa você põe, mais ele gosta. E se tiver x-tudo duplo, aí é com ele mesmo. É a única pessoa que eu vi comendo aquele, indo lá no Burger King, comendo aquele com 7 hambúrgueres, e depois ainda um pote de batata frita e mais uns 3 litros de refrigerante, pelo menos. Que ele não é brincadeira, não. Aquele cara ali é forte mesmo. Mas eu gosto de x-salada. Aqui na nossa região faz-se pouco. Algumas padarias costumam fazer x-salada. X-salada com batata frita e um bom suco é uma delícia. Mas as pessoas costumam tomar com refrigerante. E por que é que eu estou comentando isso? Eu gostaria que você imaginasse uma situação junto comigo. Imagina uma criança que assim que foi desmamada, os pais começaram a dar para ela somente produtos ligados a x-salada e Coca-Cola. Imagina que então, assim nos primeiros anos da vida dela, quando ainda estava começando a ser desmamada, a mãe pegava batata e amassava e dava para ela, e a criança foi crescendo, começou a comer pedaço de pão, salada, hambúrguer de carne, e aí foi crescendo até chegar aos seus 3, 4, 5 anos, aí então começou a comer mesmo seu x-salada, e aí daqui a pouco vira um jovem, e durante anos da vida dessa pessoa, durante 20, 30 anos, só comeu unicamente x-salada, batata frita e Coca-Cola. Essa pessoa, num dia ou outro, que for em um lugar diferente, comer x-salada, vai falar, uau, esse x-salada aqui está melhor, ele tem um hambúrguer duplo. Ah, uau, esse alface está fresquinho. Uau, esse aqui veio com um pouco mais de queijo. Uau, esse aqui está assim, assado, e vai se acostumando. A x-salada com Coca-Cola a vida inteira. Uns dias o lanche está melhor, outros dias não está tão bom, está sustentando, mas não está aquelas coisas. Outro dia a batata está mais crocante, outro dia a batata está mais murcha e assim por diante. Imagine agora que isso não seja somente um lanche que a pessoa come, mas seja o alimento espiritual da vida dessa pessoa. Sabe, queridos, quando eu leio um texto como esse que nós acabamos de ler, eu sinto que nós, cristãos, estamos comendo x-salada com Coca-Cola e batata frita há alguns anos.
Quando eu olho para essa passagem, eu vejo a sustância dessa refeição que esse povo comia, aquilo que eles experimentavam, aquilo que eles vivenciavam, a grandeza disso. Eu sinto que nós estamos comendo algo tão ínfimo diante de uma boa feijoada, diante de uma picanha. Parece que Atos, eles estavam se deliciando de uma picanha espiritual. Eu estou fazendo uma analogia, né? Lógico. E enquanto hoje estamos aí comendo, eu nem sei se seria um x-salada, talvez seria só um pãozinho com manteiga, diante de tão grande sabor e poder do alimento e da presença do Espírito Santo de Deus sobre a vida desses homens. Veja bem o contexto de Éfeso, só para os irmãos saberem. Éfeso, uma cidade situada na Ásia Menor, era uma das cidades mais importantes daquela região. E Paulo vai para Éfeso, ele começa a pregar na sinagoga ele não é aceito, então ele começa a procurar um outro lugar, e a Bíblia nos diz que ele encontrou uma porta promissora, a casa de Tirano, uma porta promissora para o Evangelho. E então ele começa a pregar neste lugar, e ele gasta um bom tempo pregando, durante 2 anos, sem parar, todos os dias. Paulo prega cerca de 4 horas, durante 2 anos, todos os dias, das 2 às 6 da tarde, Paulo está pregando o Evangelho. Essa cidade é uma cidade onde há muita idolatria, é o centro da venda da idolatria. O comércio central, o mercadão da cidade, vendiam ídolos de todo jeito, de barro, de mármore, de pedras preciosas, com ouro, com diamante, vendiam de todas as maneiras. Os pais vendiam suas filhas para prostituição com 12 anos de idade. Havia um prostíbulo muito forte em Éfeso, especialmente a prostituição cultual. Adolescentes, jovens, mulheres que raspavam a sua cabeça e se tornavam adoradoras de deuses e serviam como prostitutas cultual. Agora imagina, neste lugar, onde o forte do comércio é a idolatria e a prostituição, chega a palavra de Deus. E, de repente, os pais que vendiam seus filhos já não vendem mais. De repente, aqueles que ganhavam dinheiro com idolatria, reúnem todos os seus ídolos e vão publicamente, queimam, rejeitam livros de feitiçaria, de magia, lança tudo publicamente e diz: nós não queremos mais isso, porque a palavra de Deus está crescendo e prevalecendo no nosso meio. Ao ler o impacto que o Evangelho causa numa cidade como essa, eu sinto que na nossa cidade de Osasco, no nosso estado, no nosso país, o que nós temos saboreado é somente um x-salada com Coca-Cola, mas ainda não nos deliciamos do melhor que Deus tem para nos dar. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus disse: eu sou a água da vida. Ele disse que a palavra dele deve ser comida. Ele compara o reino também com alimentos. Venha, comam, venham, bebam, venham, satisfaçam. E eu sinto que muitas vezes o que nós temos experimentado é somente algo ínfimo diante de tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar. E eu olho para esse texto e algumas coisas ardem em meu coração. Ao ler esse texto, eu fico clamando e dizendo: Senhor, faz outra vez. Faz outra vez. Faz de novo, Senhor. Manda um avivamento novo sobre nós. Manda, Deus, paixão. Manda alegria, manda vigor, manda prazer por estar na Tua presença. Manda, Senhor, faz queimar de novo. Faz arder no nosso meio. Faça com que isso que aconteceu em Éfeso aconteça também em nós. Porque eu não quero ser a geração que terminou a sua vida comendo somente x-salada com Coca-Cola. E eu não sei quanto a vocês, eu acredito que todo mundo já teve essa impressão de que há mais de Deus, de que há algo maior de Deus para a nossa vida e que nós ainda não estamos experimentando tudo dele. Quem já teve essa sensação e tem essa sensação de que há mais de Deus e deseja mais de Deus? Levanta a mão só para saber. Amém, glória a Deus. Há mais de Deus, e é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa passagem. O tema da ministração é: o sonho do avivamento continua.
A palavra de Deus diz que o Espírito Santo desceu em forma de pombo sobre Jesus e ele começou a fazer milagres e maravilhas. A palavra de Deus nos diz assim: descerá sobre vós o Espírito do Senhor e o poder do Altíssimo te envolverá. Há um hino que a gente cantava aqui na igreja. Eu lembro da Luciana cantando alguns hinos antigos desse salmo. Você lembra desse, Lu? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo. Tua alma viverá, é um trecho da palavra do Senhor. Aí eles colocaram, né? Teu espírito renovará e no teu corpo tudo novo se fará. Queridos, sabe, diante de algo tão maravilhoso como esse, diante de algo tão poderoso que aconteceu em Éfeso, o que nos resta é olhar para a nossa vida, olhar para essa palavra e clamarmos: Senhor, aqueça o nosso coração. Faça com que a frieza da nossa alma, Senhor, seja dissipada e aviva a Tua obra nos nossos dias. Há algumas coisas que aconteceram neste povo, que foram resultados do avivamento. E é sobre isso que eu quero falar rapidamente junto com vocês. O que é que provoca o avivamento e quais são os resultados do avivamento? Em primeiro lugar, nós vemos no verso de número 18, dizendo assim, olha aí na sua Bíblia, Atos 19, 18, diz assim, verso 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. A primeira coisa, queridos, que é resultado do avivamento é a confissão pública de pecados. Enquanto o homem não reconhece que é pecador, nós continuamos experimentando somente uma pequena porção daquilo que Deus tem para nós. Se nós quisermos experimentar o avivamento, se nós quisermos experimentar a explosão, se nós quisermos experimentar a chama do fogo, do poder do Espírito Santo, se nós quisermos experimentar isso, de um homem chegar em uma cidade e abrir a Bíblia e essa palavra trazer vida e vigor aos que a ouvem, de tal maneira que as pessoas se arrependam, abandonem os seus pecados e comecem a viver uma nova vida, nós precisamos também tomar postura diante disso. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e dizer: eu quero experimentar o fogo do avivamento, eu quero sair desse patamar raso, eu quero sair desse patamar plano, comum, em que eu estou vivendo, e eu quero galgar degraus mais altos, mais excelentes, coisas mais nobres, melhores de Deus. Para isso é necessário que haja confissão pública de pecados. A primeira coisa que eu olho para esse texto e eu acho maravilhoso, é que eles não vieram confessando o pecado um do outro. Ah, eu vi o Carlos fazendo tal coisa. Ah, eu vi o fulano fazendo tal coisa. Ah, eu vi o ciclano, o Sérgio. Ih, aquilo ali não presta. Ah, o pastor Júnior, não. Eles vieram confessando os seus pecados, olhando para dentro de si e dizendo: Senhor, eu não presto, mas se a tua graça se derramar sobre mim, algo novo acontecerá em minha vida. O problema não é só meu histórico, o problema não é só o que aconteceu na minha infância, o problema não é só o que aconteceu na minha adolescência, o problema não é só porque um líder religioso me tratou mal e eu se afastei da tua presença, o problema não é só isso, o problema não é só minha mulher, o problema não são meus filhos, o problema não são só meus pais, o problema sou eu tenho dificuldades, eu tenho algo em mim que precisa ser tratado. O problema não é só a sociedade, o problema não é só a economia do Brasil, o problema não é que há muita gente que conta mentira, o problema não é que todo mundo falsifica nota, o problema é que eu gosto de fazer isso, o problema é que eu sinto prazer, o problema é que eu tenho alegria em subornar, o problema é que eu sinto que se eu reter esse dinheiro, isso vai fazer um bem para mim, mesmo quando esse dinheiro não é lícito ou não é meu. O problema sou eu. Queridos, quando isso acontece no nosso meio, o Espírito Santo encontra liberdade para descer sobre nós, e avivar, e renovar, e abrir portas, e
trazer vida e vida com abundância. Nós precisamos resgatar urgentemente o sinônimo de que pecado não é sinônimo de prazer, mas sinônimo de dor. A palavra de Deus diz assim em Pedro: armai-vos da seguinte afirmação: Jesus Cristo, para vencer o pecado, sofreu na carne. Coloque isso na sua mente, deixa isso armado na sua mente. Para vencer o pecado, ele teve que sofrer, porque pecado é sinônimo de sofrimento. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente cresce na igreja comendo x-salada, a gente se converte, começa a experimentar um lanche e fala: eu tinha fome, agora me alimentei, e a gente vai continuando comendo isso, mas a gente não se apercebe do seguinte: a gente não se apercebe que muitas vezes no nosso meio há um discurso que não pode ter, o discurso de que, poxa, que pena que isso é proibido. O bem bom da vida é outra coisa. O bem bom da vida é aquele que pode falar o que quiser. O bem bom da vida é aquele que pode ter 2 mulheres. O bem bom da vida é o meu amigo, que ele trai a mulher dele, e olha aí, cara, ele está vivendo o bem bom da vida. O bem bom da vida está na roda da bebida, da droga. O bem bom da vida está na prostituição. O bem bom da vida está lá no mundo. O bem bom da vida está na orgia. O bem bom da vida está na noitada. E aí sabe qual que é a nossa impressão? É de que nós estamos vivendo um segundo ou um terceiro nível de vida, para um dia lá na glória viver uma vida plena e boa. Você está entendendo isso? A gente sente assim: não, hoje todo mundo está desfrutando do bem da vida, e nós estamos aqui sacrificando porque nós estamos querendo um outro bem que é lá na glória. Mas deixa eu te falar algo: nós não estamos vivendo uma segunda ou terceira qualidade quando nós abrimos mão do pecado. Nós estamos de verdade vivendo o melhor que a vida pode dar. O pecado, ele não é ruim porque foi proibido. O pecado foi proibido porque ele é ruim. Preste bem atenção nisso. A gente pensa assim, a gente pensa que... Eu vou usar o Eduardo, eu ia usar o Alan, mas vou usar o Eduardo. Eduardo, vem cá, por favor. Não, é só fica tranquilo, não vai ter nada demais não. Eu queria ter um cacetete. Fica aqui embaixo, isso é muito alto. Imagina que... Não precisa correr não, Alan, eu não vou usar você não. Imagina que você está com um porrete na mão, que Deus... A nossa imaginação é muitas vezes assim, que Deus está com um cacetete na mão, um porrete na mão, atrás de nós. E que nós estamos andando. Vai, Eduardo, começa a andar aí. Começa a andar, anda. Aí, de repente, pum, Eduardo pecou, errou, falhou. Aí Deus pega e fala: porque você errou, agora você vai sofrer. Aí o Eduardo começa a andar para o outro lado e Deus está aqui atrás. Se ele errar, ele vai receber uma punição. Mas presta atenção, não é essa a imagem correta. Deus não está atrás de nós julgando para condenar a nossa vida. Na verdade, ele proibiu o pecado porque o pecado é destruidor. Nós achamos que se Deus não tivesse proibido, ele não seria ruim. Mas Deus proibiu porque ele já era ruim. Já era ruim confundir a sua vida. Já era ruim destruir o seu relacionamento. Já era ruim você fazer uso de entorpecente que só vai destruir a sua saúde. Já era ruim, por isso que a palavra de Deus diz: cuidado com o vício. Cuidado com a idolatria, cuidado com a prostituição, cuidado com o adultério, cuidado com a mentira. A mentira não é ruim porque Deus proibiu. A mentira foi proibida porque ela é ruim, ela gera danos, ela destrói vidas, ela destrói lares, ela destrói famílias, e por isso que Deus proibiu. Agora Deus não está atrás de nós querendo nos arrebentar. Na verdade, nós vivemos um período da graça, onde Deus está, sim, do nosso lado, dizendo: se arrependa, venha, deixa eu te envolver, deixa eu te abraçar, deixa eu te perdoar, deixa eu te dar vida, abandone isso que está te destruindo, porque eu tenho uma vida eterna para você. Agora o pecado, ele tem as suas consequências que são danosas, obrigado, que são trágicas. Se nós quisermos de verdade experimentarmos o avivamento, nós precisamos entender que o pecado é como uma miragem de um homem sedento no deserto. O homem olha e fala assim: ai, que sede que eu estou. Ai, que sede que eu estou. Aí ele sai correndo. Ele vê assim uma poça,
como é que, sei lá, uma porção de água, e sai correndo. Quando ele pula, um oásis, como é que, um oásis, hã? É uma miragem, um oásis, sai. Ele mergulha naquela miragem. Quando ele enche a boca, é só areia. Deixa aquele gosto amargo na alma. Assim é o pecado. Assim é o jovem, a jovem que diz assim, eu já amo ele, eu já amo. Eu vou casar com ela, qual o problema de eu deitar com ela antes do casamento? E aí então, pratica o ato sexual fora do casamento. E depois no casamento fica aquele gosto amargo na alma, dizendo, nós nos entregamos na hora errada, parece que há algo que está faltando. O pecado é essa miragem que deixa uma ressaca existencial na nossa alma. Queridos, Deus quer que sejamos santos, não para que soframos. Deus quer que sejamos santos para que tenhamos vida e vida em abundância, e pecar é sofrer, e é isso que nós temos que armar a nossa mente, é isso que nós temos que colocar em nosso coração, pensando de verdade que viver os princípios da palavra não é viver uma vida de segunda qualidade, mas é viver o melhor do que Deus preparou para nós. Romanos capítulo 3, a Bíblia nos diz que o pecado é sempre sinônimo de morte e de sofrimento, de angústia e de dor. Para experimentarmos um avivamento como esse em nosso meio, nós precisamos fazer hoje como fez o filho pródigo. Parar de ficar olhando um para o outro, parar de ficar julgando. Na igreja, algumas vezes, há tanto julgamento, há tanta condenação, há tantos olhos atravessados, há tanta conversa que não deveria ter. O que nós precisamos é olhar para dentro de nós e encontrarmos em nós aquilo que o filho pródigo encontrou e dizer, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Eu me arrependo. Faça-me como um dos teus trabalhadores. E aí então, o Pai correrá ao nosso encontro, nos envolverá e fará uma festa no céu. Jesus Cristo disse, sabe quando é que há uma festa no céu? Quando um pecador se arrepende. E a Bíblia diz então que quando o pecador se arrepende, o Senhor diz assim no céu, vamos festejar, porque o meu filho estava perdido e foi achado. Tinha ido embora, mas voltou para o lar. Foi isso que aconteceu em Éfeso. O povo começou a vir dizendo, eu sou pecador, a culpa é minha, eu sou miserável, eu quero mudança de vida. A segunda coisa que nós encontramos aqui está no verso de número 19, olha aí na sua Bíblia. Você que anseia por mais do que um hambúrguer com Coca-Cola e batata frita, diz assim, também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificavam que chegava a 50.000 denários. 50.000 denários. Eu não fiz e deixei aqui o cálculo correto. Deixa eu aproveitar um mestre de grego que está aqui. Quanto que é que valia mesmo um denário, pastor Antenor? Era o trabalho de um dia ou de um mês? De um mês? De um mês. Eu estava em dúvida se era um dia. Um dia? De um dia, né? Trabalho de um dia. Trabalho de um trabalhador braçal hoje, um dia. Um pedreiro, R$150, mais ou menos, a média, vai. R$150. Trabalho de uma faxineira, de uma mulher que vai limpar a casa um dia, uma casa grande, R$150 mais ou menos. Algumas mais, outros menos, assim por diante. Bom, agora imagina esse cálculo. Pensa aí, você que é bom de matemática, rapidinho esse cálculo, quanto que seria? Não precisa falar não. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Imagina 50.000 vezes R$150. R$150 vezes 50.000. Quanto? 7.500.000. 7.500.000. A segunda coisa
que eu vejo em Éfeso é o rompimento com o passado. Esses livros valiam muito. Esses livros era a marca do passado deles. Esses livros que agora eles estão queimando, tinha custado alto. Alguns deles fabricavam, alguns deles viviam disso. Alguns deles dependiam disso. Alguns deles eram vendedores, alguns deles eram consumidores e outros não, eram praticantes de magia e outros eram até fabricantes. Eles tinham muitos escravos produzindo tudo isso. Agora, de repente, eles pegam a empresa inteira, fecha, pega tudo e leva para a praça pública. Eles entram em suas casas, arrancam tudo e levam para a praça pública. Joga tudo no meio da praça e diz: eu não quero mais nada que me ligue com o meu passado, com a minha idolatria, com o meu vício, com o meu problema, com a minha vida torpe do passado. Eles rompem radicalmente. Isso aqui é metanoia, isso aqui é mudança de mente, isso aqui é mudança de vida, mudança de estilo de vida. Estavam dispostos a romper a vida radicalmente com o passado. Isso a Bíblia diz que é arrependimento. Olha aqui para mim e deixa eu te perguntar: será que todos nós estamos rompendo de verdade com o nosso passado? Pense um pouco sobre isso. Será que nós não temos lá na nossa casa, na nossa vida, ou aqui dentro da nossa alma, aquele cantinho da nossa prateleira que a gente não quer mexer? Eu me lembro que o meu pai fazia uma ilustração que eu, quando adolescente, eu marquei ela e gravei. Ele dizia assim: olha, há muitas pessoas que se convertem, mas mantêm um pequeno pecado, e esse pequeno pecado é como uma lagartixinha, algum bichinho aqui, um passarinho aqui no ombro. Ele falou lagartixa, mas vou usar o passarinho porque fica mais bonitinho. Lagartixa, é um passarinho aqui. Aí, o Espírito Santo vem e diz assim: deixa isso aí, joga fora. Aí você olha, ele dá uma piada, viu? Você fala: é tão bonitinho, mas ele é coloridinho. Ah, que mal ele tem. Ah, que mal que ele tem. Que mal que ele vai fazer? Aí o Espírito Santo vem e diz assim: abandona isso. Vem alguém e diz assim: olha, isso aí vai fazer mal para os seus filhos. Aí você diz: ah, mas a Bíblia não diz que é pecado isso aqui. Queridos, eu falei semana passada. Existem situações na Bíblia que elas dependem do contexto. E existem situações na Bíblia que para uns é proibido e para outros não. Existem coisas na Bíblia que são permitidas para todos e proibidas para todos. E existem situações que elas precisam ser avaliadas diante do testemunho, diante do bom senso, diante de se há alguma virtude, diante se edifica ou se não edifica. Existem coisas e ambientes e lugares que faz muito mal para uns e não tanto para outros. Existem pessoas que, por exemplo, não podem ir nem em um lugar comprar um lanche somente, porque aquele lugar é a marca da história, do passado e da vida dele, que vai fazer vínculo para sempre na alma dele, porque criou caminhos neurais, lembrando um pecado e uma vida de destruição, e aqui na mente está guardado isso, e quando essa pessoa começa de novo a andar com alguns amigos, vai remeter a tudo aquilo. Deixa eu tentar ser mais simples nisso. Existem pessoas que, por exemplo, podem ir na festa de uma família e a família toda está bebendo cerveja, comendo churrasco, que não vai fazer mal. Existem outros que esse ambiente, para ele, vai destruir. Aí você diz: mas você pode ou não pode? Mas como é que você vai influenciar essas pessoas? Você primeiro, a Bíblia diz assim: cuida-te de ti mesmo. E depois cuida do ensinamento. Fazendo assim, você salvará tanto a você quanto aqueles que te ouvem, tanto a você quanto aqueles que olham para você. Preste atenção nisso. Existem cristãos que podem ir numa festa, o pessoal está comendo, está bebendo, é a festa de aniversário de alguém, mas você está sendo sal e luz naquele lugar. Estão tocando uma música lá sertaneja mas você está sendo sal e luz, você está dando bom testemunho, você está ali se alegrando com a família, se entristecendo por eles ainda não estar liberto.
Mas existem outros cristãos que esse ambiente começa a gerar nele, sabe, é igual tem um vídeo no WhatsApp aí rodando, de um camarada que se converteu e de repente ele está saindo para ir para o culto, e aí o vizinho começa a colocar um forró e ele começa a fazer assim, e ele começa a fazer assim, e daqui a pouco ele já está assim. Você está entendendo a ilustração? Rompimento com o passado. Eu quero te pedir essa manhã que você deixe o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração e dizer se há algum passado que ainda precisa ser rompido. Eu me lembro de um cristão que numa mensagem como essa, algum tempo atrás, ele saiu e chegou em casa e ele falou: eu bebia demais, e eu tenho uma prateleira cheia de uísque, cheia de bebida que eu não uso, mas eu estou guardando, porque quem sabe um dia. E ele chegou e disse: Senhor, eu quero romper com o meu passado. Pegou todas as garrafas, foi na privada e jogou fora, e falou: isso aqui não faz mais parte da minha vida, por isso isso aqui não vai ficar mais na minha sala, por isso isso aqui não vai ficar mais na minha casa, isso aqui pode dar a entender os meus filhos que isso é legal, que isso é bom, e eu não quero mais isso para a minha vida, e eu quero romper com isso, e eu quero uma nova vida em nome de Jesus. Existem pessoas que o ídolo dela é diferente. O ídolo dela é um time de futebol. É o Corinthians. Vai, Corinthians. Precisa ser liberto disso, irmão. Deixa Deus te libertar. Não, São Paulo não, irmão. A Michele está falando. É o São Paulo, é o Palmeiras. Existem pessoas que tatuavam o seu corpo. Eu conheço pessoas que dizem assim: não, a camisa do meu time é a minha segunda pele. Eu já vi moças dizendo, quando eu estava no 2º grau, por exemplo, eu ouvi uma moça dizendo assim: hoje, ela era palmeirense, esse final de semana, domingo, nós brigamos com a torcida do Corinthians. Eu fiquei feliz que a minha camisa do Palmeiras ficou cheia de sangue. Olha que radicalismo. Existem pessoas que perdem tudo, perdem o casamento, perdem um momento com o filho, mas não perdem um jogo de futebol, que escala a seleção de 1994, 90 e não sei o quê, que escala o time de futebol, que escala hoje o time de futebol, mas se você perguntar qual o nome de 10 discípulos de Jesus, dos 12, vai falar Judas, Pedro, e vai esquecer o resto. Sabe tudo, mas não conhece nada da palavra de Deus, e diz: eu sou crente, eu quero avivamento, eu quero poder, e está somente no X-salada com Coca-Cola. Em nome de Jesus, eu e você hoje precisamos parar diante dessa palavra e dizer: há mais de Deus. Deus não quer somente curar, Deus não quer somente dar casa, Deus não quer somente dar carro, Deus não quer somente prosperar, Deus quer avivar o seu coração. O Espírito de Deus quer descer sobre nós, o Espírito de Deus quer nos envolver, o Espírito de Deus quer nos levantar, o Espírito de Deus quer nos avivar e nos dar prazer onde nenhum outro lugar podemos encontrar. Nenhum outro lugar. A palavra de Deus em Ezequiel 36 diz assim: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E então te sustentarei pela minha destra. Queridos, isso aqui não é uma programação especial, isso aqui não é um curso, isso aqui não é uma noite só, isso aqui é andar com Deus, é andar, é deleitar. O que é um ídolo? É tudo aquilo que está no seu coração antes de Deus. Pode ser uma empresa, pode ser dinheiro, pode ser teu filho, pode ser os teus pais, pode ser a tua profissão, pode ser o teu noivo. Queima isso. Lança fora. Coloca em segundo lugar. Eu me lembro de uma ilustração que eu gostaria de contar rapidamente. Um homem chamado Telêmaco. Telêmaco Borba. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Viveu no período do Império Romano.
E um dia ele viu uma multidão de pessoas indo para a arena. Ele vivia no monastério e ele desceu para pregar o evangelho. Ele viu o povo indo para a arena. Então ele seguiu o pessoal e quando chegou lá, ele viu pão e circo. Pão mesmo para comer e circo, os gladiadores. E então ele olhou e viu 2 gladiadores começando a se matar. De repente colocam outros 2 gladiadores e ele começa a gritar lá da arena: em nome de Cristo, pare! Em nome de Jesus, parem, em nome de Cristo! Aí as pessoas não respondiam, não correspondiam, todo mundo lá, pão e circo, a mão para baixo, mata, tal, e aquele negócio. Ele desceu, pulou, foi lá na arena, e ele foi gritando em nome de Cristo, pare, em nome de Cristo, pare. E quando ele chegou perto do gladiador e tentou segurar a mão dele, esse gladiador virou e deu um golpe e cortou sua barriga. E a última frase que ele gritou foi: em nome de Cristo, pare, e caiu e morreu. Naquele momento, aquele gladiador tomou um susto, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. E os 2 gladiadores pararam de lutar. Aquele dia não teve mais batalha. E conta-se na história que ali começou a parar a luta na arena. Já não estava mais dando tanto ibope, porque as pessoas chegavam lá e lembravam-se de um homem santo que gritava e clamava: pare com isso, pare com isso, em nome de Cristo, pare. Eu creio que se Telêmaco estivesse aqui essa manhã, se ele estivesse aqui no nosso meio, o grito dele seria: em nome de Cristo, pare. Pare de correr atrás só de dinheiro. Pare de correr atrás de fama, de sucesso. Pare de correr atrás só das coisas terrenas. Busque do alimento vivo, poderoso e maravilhoso da palavra de Deus sobre a sua vida. Há uma vida melhor, mais profunda e mais significativa. A terceira e última coisa que eu vejo: o Alan, que correu, pode vir. Ministério de Louvor, pode vir, nós vamos tocar um louvor. Ele ficou com medo e fez assim, estava atrás da coluna. Olha aí, vamos tentar descerá sobre ti o Espírito Santo? Será que a gente consegue, Alan? Você lembra? Descerá sobre ti o Espírito Santo? Alguém lembra o nome dessa música? Vê se encontra aí, Daniel. Não é você que está aí. É a Rebeca. Vê se encontra para nós. Eu estou brincando com ela. Brincadeira aí. Verso de número 20 diz assim: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Vamos ler todo mundo junto esse verso? Vamos lá? 1, 2, vamos lá. Todo mundo pega sua Bíblia na mão. A versão que nós estamos lendo é a Nova Almeida atualizada. Você pode baixar no seu aplicativo. Ou agora você que quer a letra gigante, nós já temos ali atrás. É vendida na Sociedade Bíblica e lá fora por R$46. Nós conseguimos baratinho. R$25 essa daqui. Capa dura, boa Bíblia, você pode pegar lá depois se quiser. Ou baixa no aplicativo, dá na mesma. Diz assim, vamos lá, todo mundo junto, 1, 2, 3, e... assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Vamos de novo? 1, 2, 3, e... assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. A palavra do Senhor cresce, poderosamente prevalece. Quando nós experimentamos um avivamento, isso acontece conosco. Quando começa a ter sede pela palavra, o caminho do avivamento também começa a acontecer. Isso porque a Bíblia, queridos, a palavra de Deus, ela tem uma mensagem central. Ela tem uma palavra somente, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia anuncia Jesus Cristo. Ele começa sendo o verbo criador. E então ele passa a ser o verbo que se fez carne e habitou entre nós para nos salvar. E então, por fim, Apocalipse,
Ele é o Cordeiro vivo que tira o pecado e que dá vida. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Ele é o único que foi achado digno de desatar os selos e abrir o livro. E é Ele aquele que glorificaremos, exaltaremos e adoraremos para todo sempre. Eu já vi essa palavra sendo lida por mães que estão com seus filhos enfermos. E olha para o filho vai morrer, porque o médico disse não dá mais. Mas abre a palavra, e de repente encontra nessa palavra esperança, quando a palavra de Deus diz: aqueles que dormem no Senhor viverão eternamente. E trazer paz a um coração de uma mãe. Eu já vi essa Bíblia sendo lida na UTI. Eu já vi essa palavra sendo balbuciada por analfabetos. Eu já vi essa palavra sendo discutida em universidade. Eu já vi esse livro sendo cantado em versos. Eu já vi esse livro sendo recitado por crianças. Eu já ouvi esse livro sendo sussurrado no leito da morte. E a partir dele encontra força para despedir da vida e entrar na vida eterna. Esse é um livro maravilhoso. Há muitos outros livros que podem ser bons em algumas coisas, mas há somente um livro no universo inteiro, cuja leitura e a meditação dele traz prosperidade. E não é só prosperidade financeira, é uma vida próspera apesar das circunstâncias adversas. Porque é nele que está dizendo: bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Será, aleluia, será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no seu tempo dará frutos e suas folhas nunca secarão. Na estação própria dará frutos e prosperará. Essa palavra, ela se torna doce na boca daquele que se alimenta dela. Essa palavra, ela se torna luz para aquele que está caminhando na escuridão. Essa palavra, ela traz vigor para aquele que está amargurado. Essa palavra traz esperança para duas irmãs que chegam diante de Jesus e o irmão já está morto. E ouve Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. E todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não turbe o vosso coração. Essa palavra diz em João: credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Queridos, nós precisamos experimentar isso. Quero contar uma ilustração para encerrar. Um avivamento poderoso que aconteceu nos Estados Unidos. E eu quero até convidar os irmãos, você que deseja assistir uma peça teatral linda que está sendo apresentada pelo Giovanni Siri, Avivamento da Rua Azusa. Se marcarmos com um grupo da igreja, quantas pessoas? 30, irmã? Você lembra quantas? 30 pessoas. Paga só a metade, né? Só a metade. Ó, já pensou que beleza? E nós queremos ir com vocês. Reservar um dia, já pensou a gente lotar? É lindo. Quem já foi? Quem já assistiu? Amém. Vários. Quem gosta? Avivamento da Rua Azusa é o teatro daquilo que aconteceu de uma forma poderosa, um avivamento há pouco mais de 100 anos atrás. Se você deseja muito ir, tem gente que já foi 2, 3 vezes, tem gente que até falaram conosco: pastor, se você fizer isso, eu vou a terceira, quarta, quinta. Eu quero te convidar, se você deseja ir, você dá o seu nome na saída ali para o Alexandre. Cadê o Alexandre? Alexandre, está por aí. O Alexandre vai estar lá no balcão. Se o Alexandre não estiver lá, você dá o seu nome para o Levi. Ah, está ali o Alexandre, aquele ali. Ó. O Alexandre vai estar ali no balcão de inscrição. Você dá o seu nome e seu telefone para ele. Aí nós vamos marcar o dia, nós vamos discutir com vocês o melhor dia. Você pode dar o nome, telefone, o dia nós vamos marcar, porque senão vai ficar uma segunda, terça, nós vamos tentar ir na sexta noite, ou sábado à noite. E aí nós vamos avisar para todo mundo o preço que quiser ir, e vamos reservar lá, e já reserva o nosso lugar, e nós vamos lá ouvir e assistir o poder do avivamento que impactou e mudou a história dos Estados Unidos. Mas houve um homem que viveu esse avivamento,
morava em Nova York, o nome dele é Charles Finney. Ele pregava na região de Nova York, e sabe o que é maravilhoso? Ele pregava aqui, e os bares das ruas onde ele pregava se fechavam, sabe por quê? Porque os bêbados passavam em frente, ouviam e deixa eu ouvir um pouco, deixa eu ouvir, e entravam para dentro da igreja e aceitavam Jesus e não voltavam mais, e vários, e dezenas, e diz que centenas de bares fecharam, porque os homens encontraram uma alegria maior do que se embriagar, encontraram um prazer e uma satisfação tão grande, que eles diziam: eu já não preciso mais beber para esquecer das minhas dores, porque agora eu não tenho mais dor na alma, porque alguém curou, e esse alguém é Jesus Cristo. Eu não preciso mais me envolver com isso, porque eu encontrei um prazer tão grande e tão poderoso, que tudo isso já não faz mais sentido. Isso é avivamento. Prostitutas passando e ouviam louvores, e ouvia pregações lá da rua, e entravam chorando, entregando seu coração ao Senhor e dizendo: eu quero isso para mim. Conta-se na biografia dele que um dia ele estava pregando numa cidade, e 2 jogadores de pôquer, 2 homens assim, incrédulos, imorais, que roubavam as pessoas com pôquer, roubavam mesmo, trapaceiros, estavam vindo a cavalos para aquela cidade. E quando eles chegaram no cruzamento da cidade, na hora que chegaram para entrar na cidade, o cavalo dos 2 empinaram, derrubaram eles e voltaram para trás. Assustado com aquilo, pegaram o cavalo de novo, montaram no cavalo, o cavalo chegava lá, empinava, derrubava eles, e eles não conseguiam entrar na cidade, enquanto aquele homem estava pregando. Eles não entenderam, deixaram os cavalos, deixaram a roupa, deixaram as roupas que estavam no cavalo, deixaram tudo para trás. E um deles entrou para dentro da cidade e descobriu que havia uma nuvem, um poder tão grande de Deus naquele lugar, que não tinha como um pecador entrar sem se arrepender, sem entregar o seu coração e sem mudar a sua vida. Isso é mais do que x-salada com Coca-Cola. Isso é poder de Deus, que envolve uma vida, envolve uma família. Isso não é um conjunto de regras onde um pastor diz: você pode isso e não pode aquilo. Mas isso é andar no Espírito, onde o Espírito diz assim: ande neste caminho, e então prosperareis e viverás. Vamos colocar em pé e vamos cantar esse louvor? Se você puder, coloque-se em pé. Achou a letra? Oh, aleluias! Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no seu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Do teu corpo e adorarás e saltarás de alegria. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Diga
Diga, vem Espírito. Vem Espírito Santo visitar, Ó vento, vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar. Sopra neste lugar e enche os nossos corações. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará, e chorará, e saltará, Aleluia. de alegria. Oh, vem Espírito, vem, 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 vem. Vem Espírito Santo me guiar. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo visitar. Feche os seus olhos, aleluias, aleluias, aleluia. Fale com Ele neste momento, coloque o seu coração diante do altar do Senhor. Faça a oração do salmista dizendo, sonda e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum vínculo ainda com o passado. Vê se há em mim ainda algum desejo, algum prazer, algum ídolo, algo que me prende. Vê se há em mim ainda uma dependência do dinheiro, do trabalho, uma dependência de outra coisa que não seja o teu espírito. Sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau, vê se há mentira, vê se há fofoca, vê se há rivalidade, vê se há amargura, vê se há falta de perdão, vê se há ódio, vê se há rancor, vê se há em mim ainda alguma mágoa e arranca isso da minha vida. Vê se há em mim uma inclinação ao pecado, à prostituição, à falsidade, ao ganho ilícito. Oh, aleluia. Vê se há em mim, vê se há em mim. Vê em mim aquilo que os meus olhos não estão contemplando, aquilo que o meu coração gelado está aceitando, aquilo que a minha alma está absorvendo. E tira, e me conduz em caminho de vida, e me conduz em caminho de arrependimento. Feche seus olhos. Se você sente você tem se alimentado muito menos do que aquilo que o Espírito pode dar. Se você sente que há mais de Deus, se você sente desejo de sair do raso, se você sente ânsia de ir além do x-salada com batata e Coca-Cola, e ser deliciado o maná que desce do céu, fale com Ele. Diga a Ele, eu quero, Senhor. Eu quero mais, eu quero andar contigo. Eu quero ser teu amigo como Abraão foi. Eu quero ser amigo. Eu não quero ser somente seguidor. Eu não quero ser somente aquele que segue na caminhada. Eu quero ter intimidade. Eu quero te sentir. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero sentir o teu Espírito me envolvendo, me envolvendo, me envolvendo de tal maneira que todas as outras coisas perdem força, valor e sentido. Ó Espírito Santo, vem nos visitar, Senhor. Senhor, nós não queremos um movimento, Senhor.
Senhor, nós não queremos somente uma manhã onde a gente sente um arrepio e vai para casa e durante a semana nada muda. Não. Nós não queremos, Senhor, somente uma manhã de choro, uma manhã de quebrantamento só. Nós queremos, Senhor, mudança de vida. Eu preciso metanoia. Senhor, quantos que estão aqui, Senhor, estão vivendo tão ansiosos porque ainda não conseguiram chegar no lugar de descanso, de repouso, onde a alma descansa sabendo que todas as coisas cooperam, onde o Senhor está no controle de tudo. Por isso não precisamos mais andar ansiosos, porque o Senhor é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Porque o que pode o homem acrescentar da sua vida? O que pode o homem fazer do amanhã? Mas aquele que esperam em Ti renovam as forças. Ajude-nos, Senhor, a levar a Ti a nossa ansiedade, a nossa preocupação, o nosso temor, a nossa falta de fé, o nosso pecado de não crer. Aleluia. Que o Senhor está no total domínio e controle da nossa vida. E que possamos saber, Senhor, que na enfermidade, na saúde, no vale da sombra da morte, na fornalha de fogo ardente ou na cova dos leões, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor continua preparando o banquete mesmo quando há inimigos na nossa presença. O Senhor continua sendo Deus. E a nossa alma pode descansar. E o nosso espírito possa se revigorar. Senhor, se houver alma cansada, ó Deus, que não se desespere, que não se angustie, mas que descansem em Ti.